Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de dicas práticas de xadrez. Dicas para você começar a implementar hoje mesmo nos seus jogos e começar a vencer mais partidas. E falando em vencer mais partidas, a gente já traz um vídeo hoje, dividido em duas partes, sobre como vencer mais partidas. Com certeza você já deve ter se perguntado, isso em alguma fase da sua carreira como jogador de xadrez. E aí, eu quero trazer algumas considerações, algumas ponderações e, claro, também dois exemplos para a gente começar a discutir como vencer mais jogos a partir de hoje, beleza? Primeiro, comece a pensar quem é o seu oponente típico. Você deve saber, ninguém sabe melhor do que você qual o seu nível, né? E também, claro, aonde você joga. Se você joga a nível nacional, se você joga com a galera do Lichess, né, na sua faixa de rede, se você joga com pessoas no seu clube de xadrez, se você joga torneios na cidade vizinha, coisas do tipo. Então, você nada sabe mais do que ninguém quem é o seu oponente típico. Eu acredito que a grande maioria aqui seja de fato jogador amador, né? Jogadores de clube, vamos supor assim, né? Se algum dia algum de vocês se tornar um profissional, por favor me contem, eu vou ficar muito contente, tá? Se tem algum profissional aqui que assiste nosso vídeo, vou ficar muito contente mesmo, tá? De contribuir com isso. Mas vamos lá. Geralmente, vocês vão enfrentar muitos jogadores de clube, jogadores amadores também, que... Claro, ser jogador de clube não quer dizer que você não leve o jogo a sério. Não, você está se dedicando, você está provocando, mas você ainda não vive de xadrez, você não é profissional de xadrez, né? Você não passou, vamos supor, 2000, 2100, você não está perto de virar mestre, por exemplo. Então, esse típico jogador de clube, né? Basicamente ele começa a pensar de duas formas. Ele pensa de forma binomial, ele pensa em termos de... Ele quer fazer muitas jogadas de ataque, e ele também pensa em truques táticos, né? Truque que ele viu no YouTube e tal, para... ganhar daquele cara que está meio despreparado, né, desprevenido. E aí tem um problema para essas pessoas. Se você é a pessoa que pensa dessa forma, tá? Eu quero lhe convidar a ter um pouco mais de cuidado também, tá? E começar a de fato usar isso contra seus oponentes que fazem isso. Olha só, qual o problema para pessoas que pensam desse jeito? Quando não tem lances de ataque, ele não sabe o que fazer. Tá? Ele sucumbe à pressão interna e faz um lance ruim. Ele faz um lance de ataque, ele quer fazer um lance ofensivo na hora de fazer um lance, né, na hora de reduzir a marcha. Porque ele está pensando nisso, né? Ofensiva e defensiva, ofensiva e defensiva. E o xadrez não é basicamente isso, né? Existem várias decisões estratégicas ali ao longo de uma partida. Então a gente vai ver duas partidas, né, dois exemplos em que a gente vai dar uma olhada aí e ver como é que seguiram, tá? Como é que jogadores aproveitaram justamente essa história aí de atacar logo cedo, querer criar táticas, né, do nada. Então vamos lá. Vamos seguir aqui o jogador de brancas no nosso primeiro exemplo. D4, cavalo F6, C4, G6, cavalo C3, bispo G7, E4, D6. Padrão da defesa índia do rei até aqui, né? Defesa índia do rei que tem seus prós e contras. Por exemplo, as brancas vêm montando um grande centro de peões, nesse caso, e as negras, né, essa defesa um pouco mais moderna, né, conceitos modernos de xadrez, então vai comendo pelas beiradas, né, coloca um bispo aqui, apontando para o centro, D6, vai pouco a pouco, né, colocando suas peças aí, para atacar no centro só depois, com C5 talvez, ou E5, depende muito de caso para caso. F3 é um lance que apoia o centro das brancas, variantes semis da defesa índia do rei. E aqui temos E5. De novo, E5 é sim sempre uma ideia nessa defesa, entretanto não tão cedo. Por quê? Porque você começa a se comprometer muito nessa fase do jogo, né? Por exemplo, aqui agora as brancas continuaram com o cavalo de G2, tá? As negras nesse caso, só para deixar claro, o roque seria um lance muito mais aceitável, mas seguiu depois de E5, cavalo de G2, C6, tá? E o lance C6 a gente vai entender muito em breve. Depois de bispo G5, cravando o cavalo, as negras, perdão, começam a violar alguns princípios de abertura, jogando dama A5. Mas percebe como isso faz sentido, né?
meio que na cabeça do jogador de clube, assim, nossa cabeça, inclusive, porque eu me considero um jogador de clube, não sou profissional, tá? Então, claro, eu sou um amante de jogo de xadrez, gosto muito de estudar, mas eu não sou profissional e nem tenho pretensão de me tornar. Então, o que passa na nossa cabeça é, vou trazer minha dama, tô ameaçando agora capturar aqui em D4, né? E aqui tô atacando, eu fico atacando um bispo com a minha dama, e com o meu peão aqui, eu ataco o cavalo e tô ganhando uma peça, né? Perdão. E aí você já começa a querer criar ameaças táticas do nada. Uma dama não cria ameaças táticas, você está perdendo tempo trazendo sua dama para a flecha, né, de forma tão cedo. Você está contribuindo para as brancas continuarem o desenvolvimento delas com dama D2, tá? Defendendo o bispo. Depois cavalo BD7, D5. Perceba que isso daqui é uma estratégia, uma decisão estratégica interessante das brancas, né? Porque elas vêm para fechar o jogo, e perceba que as negras não têm nem escapatória desse fechamento do jogo, né? Desse fechamento central. Por quê? Porque se deixar, as brancas vão capturar aqui em C6, né? Perdão, opa. As brancas vão capturar aqui em C6 e depois tomar o peão aqui, né? Que está caindo, o peão indefeso em D6. Então, tem que ter cuidado, né? As negras são forçadas a capturar. E depois disso as brancas têm de fato o centro fechado como elas queriam. H6 é outro lance ruim. Claro, ataca o bispo de novo. Atacando, mas sem base, né? Não é um lance bom, porque as brancas simplesmente voltam. O bispo fica na casa excelente aqui. E claro, agora as negras têm que ficar de babá desse peãozinho aqui, né? Não podem nem fazer o roque. Essa torre tem que se manter na defesa do peão H6. Uma coisa ruim. Você percebe que depois de A6, né, lance também chato das negras, não é o lance mais legal do mundo, claro. Planeja um possível B5 com o posterior bispo B7, mas em B7 o bispo não fica bom, por causa que essa diagonal está fechada. E além disso, você trazer B5, né, você pensar, mas eu estou trazendo iniciativa, estou trazendo meus peões para o ataque, não ajuda muita coisa, tá? Não ajuda em muita coisa, porque na defesa ainda do rei, tá, as brancas vão tentar ao máximo trocar de fato esses peões. É um sonho das brancas avançar os peões dela e trocar. Elas querem jogar na ala da dama, elas querem iniciativa na ala da dama, tá? Então, para as brancas é muito bom que venham os peões, ocorram trocas, enfim, esse jogo todo, essa ação toda. As brancas adoram essas coisas na Índia do Rei. Depois de cavalo G3, temos H5. Perceba como foi uma decisão estratégica ruim e quantos lances de peões seguidos, né? As negras vão perdendo tempo. Temos bispo D3, a vantagem das brancas já começa a se tornar muito mais clara. Depois de cavalo H7, de novo mexendo outra peça. Por quê? Porque acredito eu que esse é daqueles lances ruins de explicar necessariamente, né? Muito provavelmente a ideia é trazer o cavalo para a casa F6 e com isso você libera a casa D7 para o bispo, né? Cavalo em F6, casa D7 libera para o bispo desenvolver. Talvez seja isso. Depois de roque, A4 é uma das maneiras de você provocar as negras a sucumbir à pressão e de fato entregarem o jogo, entre aspas, né? As negras jogaram cavalo C5 nesse caso e aí perdem de vez mediante o sacrifício B4, que ataca simultaneamente dama e cavalo, e aí se a dama toma, por exemplo, né, A5, e agora a dama está ficando presa, ela não tem mais para onde fugir. A ameaça de torre B1 no próximo lance é muito forte, tá? Então não tem uma defesa satisfatória, né? Se você jogar algo tipo cavalo B3, torre B1, por exemplo, ops, não ainda, torre cavalo B3, dama D2, tá? Só para você deixar essa cravada aqui nele, não tomar a torre no próximo lance, tá? E aí depois pode seguir com torre A4, por exemplo, torre A3, você vai estar ganhando material, né? Mas melhor atacar a dama com torre A4. E muito complicado mesmo de defender. E aí as negras têm que abandonar. Então você já começa a ver como é que vitórias são alcançadas, né? Não é questão de ataques mirabolantes, coisas do tipo. Não, são consequências, tá? Se acontece, beleza, mas é melhor você ganhar uma partida pouco a pouco, de forma sólida, do que ser inconsistente, né? Atacando, e você ganha uma e perde várias. Nada disso. Então, esse é o primeiro passo para você começar a ganhar mais jogos. Vamos ver o nosso segundo exemplo, agora, através da perspectiva do jogador de negras. Olha só.
O jogador de branca a gente só partida com D4, temos cavalo F6, C4, E6, cavalo C3, bispo B4. A gente decide jogar, né, as brancas permitem que a gente jogue uma defesa ninzo-índia, ok? E aqui o lance dama C2 é um lance já consagrado, uma variante muito bem conhecida. As brancas defendem o cavalo, né? Porque uma das estratégias talvez mais pra frente seja de fato trocar. E para evitar esses peões dobrados, as brancas vêm com essa dama logo cedo aqui para a casa C2. Renan, o que é que tem de errado com esse lance? Não tem nada de errado com esse lance, tá? Entretanto, se você é um jogador iniciante, um jogador intermediário jogando de brancas, tá? Você precisa ter em mente muito bem, né? Você precisa ter estudado bastante a defesa, né? Você precisa ter estudado como jogar contra a defesa ninzo-índia. Porque esse lance, em sua essência, ele quebra uma regra básica, que é de fato você sair com a dama logo cedo. Você perde alguns tempos, né? E aí você precisa ter muito bem preparado, né, suas estratégias nessa linha. Então seguiu roque por parte das negras, desenvolvendo A3, de novo um lance de peão, e depois de bispo toma, dama toma, ok, D6. Brancas ainda tranquilas. Entretanto, olha só, quando o cara joga um lance F3, você já percebe que o jogo tem alta chance de tender ao seu favor. Por quê? Porque agora esse cavalo aqui, tá? Porque agora o cavalo não tem mais muitas casas para ir, né? Ele fica limitado, tá? E a gente vai perceber como as negras exploram isso, tá? Elas exploram jogando lance C5, desde já atacando o peão, que não pode ser defendido pelo cavalo, e não pode ter um cavalo aqui no centro, tá? E aqui basicamente é obrigado, né? Depois de tomar, e essa decisão é boa, né? Para as negras. Depois de bispo G5, cravando o cavalo, temos cavalo C6 desenvolvendo, E3, E5 é um aspecto interessante, ganha um pouco mais de espaço. E aí, depois de bispo D3, temos o lance dama A5, propondo a troca de damas. Claro, para quem quer que tome, nesse caso, vai estar meio que cedendo um pouco da vantagem para o outro, né? Então, seguir o cavalo E2, agora sim, né? Tipo, se a dama das negras toma, o cavalo vem para cá C3, que é um excelente caso. Então, meio que ninguém fica querendo tomar a dama um do outro. Mas tem um lance muito interessante das negras agora, que eu convido você a pausar o vídeo e tentar descobrir o que jogar, né? O que o jogador de negras fez nesse caso. Olha só, o lance correto é o lance E4, um lance belíssimo, tá? E que apesar de ser um sacrifício de peão, o motivo dele não é tático, tá? Não é para levar uma vantagem. É um motivo estratégico. E qual o motivo estratégico? Depois que o peão toma, você deixa esse bispo aqui das brancas muito passivo. Perceba como ele fica bloqueado pelos seus próprios peões. E o jogo das negras vai se desenrolar inteiramente nesse fato. Muito cuidado, tá, com esse cavalo para você não sofrer danos estruturais na sua estrutura de peões. Além disso, com esse cavalo tem que ser mexido. Nada melhor do que trazer ele para casa G4 e depois para casa E5. Fantástico colocar esse cavalo em E5. Bloqueando o peão aqui, né? E claro, como você bloqueia, ele não pode ir para frente, o peão só pode ir para frente, né? E aí fica esse bloqueio no bispo das brancas, uma decisão estratégica muito massa, e que, claro, o preço foi um peão, tá? Depois de cavalo G4, temos bispo F4, de novo tentando deixar alguém na defesa da casa E5. Claro, agora não seria muito interessante, né, trazer o bispo para cá, você está perdendo uma peça. Entretanto, depois de bispo E6, desenvolvendo, torre D1, e aqui é aquele típico lance que você olha e faz: tem alguma coisa de errado mesmo com esse lance? O que você acha? A um primeiro momento não parece nada errado, né? Você está colocando ele aqui numa coluna aberta, né? Só tem o bispo. Entretanto, existem lances melhores, né? O lance dama toma em A5 parece ser mais interessante, né? Pelo menos ele é bem melhor estrategicamente, tá? Porque as negras
querem esse cavalo aqui em E5, elas vão fazer de tudo para trazer esse cavalo para cá. Então quando você troca e traz esse cavalo para cá, você já tira um cavalo que estava olhando a casa E5, não é? E aí depois de algo tipo H3, esse cavalo não pode vir para E5, então ele vai ter que ser forçado a voltar para F6. E só então você joga a torre C1, defendendo esse peão que estava sendo atacado tanto pelo cavalo quanto pelo bispo, né? E aí as brancas vão segurando, certo? Depois de algo do tipo, se você deve atacar o bispo com uma das torres, vamos supor, torre de AD8, torre C3, e você está defendendo aí a posição, beleza? Um jogo incerto, claro, tende, né, para as brancas, de certa forma, tá? Tende para as brancas, mas o jogo ainda é incerto, tá? Tende para as brancas por quê? Porque apesar de terem um peão a mais, ele está um pouco dobrado, tá? Então por isso que é meio incerto. A gente não pode dizer, as brancas têm uma vantagem. Mas a posição das brancas não tem problemas, tá? Entretanto, depois de torre D1, você vai ver que F6 traz de novo agora mais ameaças de cavalo E5, né? As negras vão conseguir fazer isso. Depois de H3, cavalo E5, bispo toma, e aqui, claro, tomar de peão, tá? Por quê? Porque você fecha tudo, né? Dá aquela bloqueada bonita nos peões. Esse bispo aqui tá horrível, morto, e você fica com a coluna F bonitona aqui aberta, impedindo o roque das brancas, né? E aí é muito legal mesmo, né? As negras vão ficando muito bem depois de dama toma, cavalo toma, torre C1. Perceba até aquele erro estratégico, né? Você tem que defender esse peão aqui. Então o lance torre D1 não serviu de nada, vai ter que gastar outro tempo com torre C1. E aqui, negras têm controle da coluna F, esse bispo tá horrível. Cavalo também não tão legal por enquanto, vai ser um pouco chato para você encontrar uma casa para ele. Pressão nesse peão. Enfim, são muitos detalhes que mostram que agora você tem uma vantagem muito grande para as negras, né? E que mais pra frente elas acabaram vencendo o jogo. Vou parar por aqui, por quê? Porque eu quero te mostrar como é que você consegue essa vantagem, tá? Não é nada mirabolante, é apenas questão de entender nuances do jogo, entender certos detalhes, né? Assim que se vence partidas consistentemente, buscando pouco a pouco a melhor estratégia, buscando as melhores decisões, não é buscando ataques fantásticos, fenomenais. Bem, eu espero que esse vídeo tenha servido para você de alguma coisa. Muito obrigado por assisti-lo, tá? Desejo um forte abraço e muito em breve a gente está com a parte 2 desse vídeo. Conta para mim o que você achou, né? A gente está construindo agora essa playlist de dicas práticas de xadrez, abordando temas que vão ser muito interessantes, acredito eu, e que vão agregar muito valor para você, tá? Então te vejo no próximo vídeo. Forte abraço e bons estudos!